Então vamos lá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Então o FI acabou no Brasil. Não tem mais porquê, FI é tudo lenda, é tudo balela, é golpe. Não. Vou responder logo de cara, não vou ficar enrolando. FI não acabou. Ah, então agora você vai pensar, beleza, tá tudo caindo, então tá tudo barato, vou botar meu dinheiro todo em FI. Também não. Aqui nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco, explicar exatamente o que está acontecendo com o mercado de FI e explicar para vocês, de fato, onde estão as boas oportunidades. Antes de mais nada, a gente tem que entender, não é só porque um ativo caiu que ele está barato. Tudo no mercado tem um contexto. E não é porque eu vou dizer que existe uma oportunidade ou que o ativo é bom que a gente vai simplesmente investir nele sem pensar. O segredo do sucesso no longo prazo está na diversificação. Então, todos os ativos têm a sua função específica na sua carteira e na sua estratégia. A gente tem que buscar realmente ter uma carteira com uma estratégia sólida que proteja o nosso patrimônio ao longo do tempo. Nessa carteira, óbvio, vai ter um espaço para os FIs e eles vão ter uma função muito específica. Agora, falando especificamente deles e por que eu não acredito nessa balela do mercado, tem muita gente falando essa besteira para ganhar view aqui no YouTube, de que FI não serve para nada, eu vou explicar onde estão as oportunidades. Primeiro, a gente vai falar especificamente dos FIs de tijolo. Para esse momento que a gente vive, acredito que os FIs de tijolo é onde estarão essas tais oportunidades. Antes de mais nada, a gente precisa entender um pouco como esse ativo funciona. Um FI de tijolo funciona basicamente como um prédio da propriedade do fundo, né? Óbvio que na maioria dos fundos a gente vai ver vários prédios. Tem um vídeo aqui no canal só sobre FI que eu explico mais em detalhes, mas resumindo, é um prédio que vai pagar aluguéis ao fundo e o fundo vai distribuir esses aluguéis aos cotistas. Explicação para uma criança de 5 anos seria esse o fundamento de um FI de tijolo. A gente não vê no momento atual de mercado só porque a gente tem um descontrole fiscal por parte das contas públicas e uma taxa de juros muito elevada, ninguém falando para deixar de comprar imóveis porque os imóveis viraram um mau investimento. Muito pelo contrário, a gente vê hoje vários influenciadores passando vergonha porque defendiam que era para viver de aluguel, que não era para comprar imóvel, e hoje já estão voltando atrás falando que realmente, para algumas pessoas, em algumas situações, imóveis são investimentos excelentes. Então, se a gente não vê os imóveis acabando, por que o fundo de papel de tijolo acabou do nada? A gente não vê shoppings fechando as portas, a gente não vê as empresas detentoras dos shoppings vendendo esses shoppings e colocando todo o dinheiro na renda fixa por causa da alta na taxa de juros. Não, a gente vê tudo funcionando normal. Então, se essas coisas não deixaram de existir, por que o FI, que é a forma do investidor pequeno ter acesso a esses empreendimentos maiores, para de fazer sentido? Porque muitas pessoas no mercado não sabem o que estão fazendo e muitos influenciadores só querem ganhar view. Na verdade, o que acontece é todo investimento no mercado tem o seu risco inerente. E isso é sempre comparado com a taxa livre de risco, que aqui no Brasil a gente considera como sendo a taxa Selic. Logo, o que acontece é sempre uma equiparação que vai levar em consideração o custo de oportunidade. Vai sempre levar em consideração a taxa livre de risco mais um determinado prêmio para que aquele ativo faça sentido. Por que eu vou investir no mercado de renda variável se ele me entrega a mesma coisa ou menos do que o risco soberano, que seria a taxa Selic, que seria o título federal do governo? Não faz sentido, porque eu vou correr risco à toa. Então esse prêmio de risco sempre vai estar embutido e vai fazer o mercado precificar os ativos considerando isso. Logo, se a gente tem um FI de tijolo, por exemplo, um galpão logístico, as empresas não vão se desfazer dos seus galpões porque a Selic subiu. O e-commerce continua, o mercado tradicional continua e estoque, transporte, tudo isso continua sendo importante. Então, os galpões logísticos continuam sendo importantes. As empresas vão continuar com seus contratos atípicos de longo prazo, com os galpões, vão continuar suas operações. Então, um ativo do mercado de renda variável que detém esse galpão, um FI, vai ter o seu valor de cota ajustado para baixo quando a Selic sobe, porque o investidor desse FI quer esse prêmio, ele quer essa compensação pelo risco que ele está correndo. Então, esse preço cai
para que o dividend yield se equipare ao rendimento de uma Selic, ao rendimento de uma renda fixa livre de risco. Por quê? A natureza do investidor que procura o FI é muito voltada para a renda, para olhar para o dividend yield que aquele fundo está entregando e enxergar aquele como a renda dele. Se esse dividend yield passa a ficar menor, as pessoas vendem para botar na renda fixa. Com isso, a cota cai. E aí esse dividend yield se equilibra novamente, atualizado por esse novo preço de cota, a um prêmio de risco coerente. É claro que isso é uma simplificação, é uma coisa mais para vocês entenderem mais ou menos a regra geral de mercado. Cada fundo vai reagir de maneira diferente porque eles têm qualidade de ativo diferente no seu portfólio. É só você olhar muitos fundos imobiliários grandes, a quantidade de investidores que eles possuíam há 2 anos atrás e a quantidade de investidores que eles possuem hoje. Muitos estão perdendo muitos investidores. Isso significa que as pessoas estão vendendo as cotas para ir para outra coisa. Por isso o preço da cota está caindo. Mas o quanto que aquele fundo pagava, ele vai continuar pagando. E aí eu pergunto, essa Selic vai ficar assim para sempre? Não. O Brasil já teve Selics muito maiores pouco tempo atrás e muito menores também. A nossa economia, ela não é estável como de um país igual aos Estados Unidos. A nossa economia é muito instável, ela ainda é muito incipiente, ela ainda está em desenvolvimento e a nossa política afeta demais a nossa economia. Logo, a pessoa que hoje foge do FI porque diz que ele é ruim e vai para a renda fixa, a hora que essa Selic abaixar e ele não tiver mais títulos bons para investir, ele vai querer correr para o fundo imobiliário de novo, falando que é uma maravilha. Assim como eu vi investidores fazendo lá nos idos de 2018 e 2019. Vão comprar tudo caro, porque o mercado já vai ter precificado essa volta, e aí quando a Selic subir de novo, vão ver o seu patrimônio caindo e vão começar a reclamar de novo. Vão estar sempre no ciclo de comprar na alta e vender na baixa. A gente tem que sair desse ciclo. Então, entendam que isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Mas se você olhar fundos grandes, como um XPLG, um XPMOLS, MOL11, HGRE, KNRI, vários fundos grandes do mercado, vocês vão ver que eles não estão passando por problema nenhum com essa variação econômica que a gente está sofrendo. É óbvio, a gente sabe que altas taxas de juros prejudicam a economia. Isso diminui o ritmo da economia ao longo do tempo. Então, não só os FI, mas todo o mercado vai sofrer com essa alta de juros no longo do tempo. Se essa alta não for suficiente e não controlar a inflação, vai ser pior ainda. Mas aí não é específico dos FI, é do mercado como um todo. Toda renda variável vai estar sujeita a isso. Então, se você tem simplesmente um medo disso, você vai fugir completamente da renda variável. Ou vai fazer o que eu falei no início do vídeo. Vai diversificar para se proteger um pouco desses fenômenos. Então, se você tem uma estratégia sólida, se você tem um percentual definido de FI na sua carteira, que pode ser 15, 20, 30%, ou até algo diferente disso se você tem uma estratégia muito diferente das mais comuns no mercado, você pode sim rebalancear a sua carteira para voltar a esses patamares se essas quedas tiverem derrubado os seus ativos a ponto de você ter um percentual menor do que o definido na sua estratégia. Porque sim, olhando com calma, você vai ver boas oportunidades. Esses fundos vão recuperar valor quando essa taxa de juros voltar a patamares mais baixos, a patamares mais comuns. E aí, você que entrou agora vai ter sim esse retorno e vai ver essa vantagem do seu investimento. Não invista tudo em FI porque você não sabe quanto tempo isso vai demorar. Tenha a sua carteira sempre diversificada. Esse sim é o único almoço grátis do mercado financeiro. Então, enquanto os shoppings continuarem funcionando, enquanto as lojas continuarem precisando dos seus galpões, enquanto as empresas continuarem precisando dos seus escritórios, os FIs vão sim ser bons ativos. A gente tem taxas que a gente paga, por isso é óbvio que o rendimento desse aluguel não é repassado diretamente ao cotista, apenas 95% do lucro é distribuído e o lucro é depois dos custos. Porém, a eficiência desses ativos, quando comparado àqueles que você consegue ter acesso com a sua renda, vai fazer com que você tenha ganho sim e tenha segurança sim. Então, nada mudou nessa classe de ativos. Aproveite que está cheio de gente sem saber o que está fazendo e você, com calma e inteligência, mantenha a sua estratégia.
no futuro você vai colher os seus frutos. E se você quer aprender um pouco mais de como que você consegue se posicionar no mercado, entender quais são as boas oportunidades, entender quais são os riscos e aprender a investir de maneira mais consciente e profissional, entra aqui no nosso grupo do Telegram, que a gente vai trocar ideia e vai te ajudar com o que você precisa saber. Além disso, ajude a gente aqui do canal, se ajudando também. Eu sempre deixo na descrição links de bons livros que me ajudaram a moldar a minha mentalidade em relação ao dinheiro e que vão te ajudar também. Comprando esses livros, você está me ajudando a manter esse canal trazendo cada vez mais conteúdo, porque a gente aqui não usa aquela camisa que não amassa, não usa aquela camisa que não desbota, e a gente precisa de outras formas de ganhar dinheiro. Além disso, tem também o link para o meu próprio livro, uma obra de ficção que eu escrevi, porque esse é mais um hobby que eu tenho, é mais uma atividade extra que eu tenho, além do canal e além da minha profissão, e vocês vão realmente me ajudar muito comprando meu livro.